Oi, pessoal, como é que tá aí? Aqui é o Renato Gaúcho falando, tudo bom? Daqui a pouco, como todo final de semana, sexta-feira, você não pode perder o nome do felizardo ou da felizarda que vai receber em casa esse fantástico colar que você está vendo aí no vídeo. Não é lindo, maravilhoso? Pois então, pode ser seu. Vai ser daqui a pouco, ao final da edição de hoje, das 18 horas de A Força do Amor. E continue se inscrevendo no canal, comentando as histórias, acompanhando os vídeos até o final, dando seu like, isso é super importante. E, claro, ativando o sininho para receber o aviso sempre que tiver história nova no ar. Ainda dá tempo de você ganhar. Tudo bem? Só que, no que me aproximei da mesa dele e perguntei como ele estava, esse homem me olhou de um jeito tão esquisito. E depois falou uma coisa que eu juro, senti até um calafrio. Como é que eu tô? Pergunta pro infeliz do teu marido. Quer dizer, não sei se você continua casada com aquele verme. Juro, eu não estava entendendo nada. Por que ele estava falando comigo daquele jeito? E se referindo ao Carlinhos daquele modo tão grosseiro? Olha, eu fiquei pasma. Nossa, Maurício, tá falando assim por quê? Por acaso o Carlinhos te fez alguma coisa? Ele então esboçou um sorriso assim, sabe aquele sorriso de ironia, debochado? Aí olhou assim para mim e falou: pelo jeito você não deve saber de nada mesmo, né? Pelo jeito ele não te contou. Ah, eu já podia imaginar, né? Safado do jeito que é. Contou? Como assim? Contou o quê? Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, ela me pegou de surpresa quando me contou que estava grávida e logo em seguida me fez aquele convite. Escuta, eu estava pensando em chamar vocês dois para serem padrinhos quando o neném nascer. O que você acha, Marli? O que eu acho? Olha, por mais que fôssemos amigas, além de vizinhas, foi uma surpresa para mim aquele convite. Eu sinceramente não esperava. Falei que me sentia muito honrada, mas que ia falar com o Carlinhos primeiro, para ver o que ele achava também, né? Aliás, meu marido acabou chegando minutos depois. Justamente quando a gente estava falando do assunto. Só que aconteceu uma coisa tão esquisita quando ele chegou. Assim que entrou pela porta e nos viu ali, reagiu de um modo tão estranho. Sabe, passou assim com a cara fechada, como se não tivesse gostado de me ver ali de conversa com a vizinha. Nos cumprimentou assim, com um movimento de cabeça, e já foi tomando o rumo do quarto. Eu ainda o chamei. Amor, vem cá, a Gleice veio aqui nos fazer um convite. Ele parou, se virou assim para mim, com aquela mesma cara esquisita. E eu então contei que ela estava grávida e queria que fôssemos padrinhos da criança. Mas ele respondeu de um jeito tão grosseiro que eu até o desconheci. Olha, Maria, eu tô morrendo de dor de cabeça, viu? Não tô com clima aí pra conversa não, tá? Olha, eu fiquei tão chocada. Porque ele nunca foi de falar assim comigo. E menos ainda, na frente de visita. Olha, eu fiquei tão constrangida, tão envergonhada, que acabei até pedindo desculpa pra Gleice pelo modo do meu marido. Ela deu assim um sorrisinho amarelo, falou que estava tudo bem, que até entendia, levantou do sofá e se despediu, falando que também já ia para casa, que seu marido também já devia estar chegando, e ainda arrematou: deixa um abraço pro Carlinhos, tá? Pede para ele pensar com carinho no meu convite. Olha, assim que ela saiu, eu fui até o quarto para ver o que tinha acontecido com o meu marido, para ele estar agindo daquele modo. Não era do seu feitio. No que entrei pela porta, o encontrei sentado assim, na cadeira de frente para a mesinha do computador, com o rosto escondido entre as mãos. Me aproximei
e perguntei: "O que houve, amor? Tá tudo bem?" Ele levantou a cabeça, me olhou, suspirou. Depois falou aquela frase assim, sabe, meio zangado. Mas já vou avisando. Não vou batizar filho de ninguém, Marli. Pode esquecer dessa história. Credo, Carlinhos. O que está acontecendo com você? Ele nem respondeu. Levantou, começou a trocar de roupa, já pegou uma toalha e foi direto pro banho. Nisso, nosso filho entrou no quarto e eu parei de tocar naquele assunto. O fato é que me senti tão mal quando conversei com a Gleice depois, porque eu tive de dizer que não ia dar pra gente ser padrinhos do filho dela. Claro que procurei uma justificativa. Falei que tinha conversado com o meu marido, que ele achava melhor ela dar a criança para algum parente batizar. Só que mesmo assim, sabe, ficou aquele clima muito, mas muito chato. Eu senti, inclusive, que ela ficou estranha. Naturalmente percebeu que era uma desculpa. Fazer o quê? Para mim, eu batizaria o menino numa boa. Mas também não podia forçar o Carlinhos a me acompanhar. De todo modo, tratei de seguir com a minha vida. Só que, não sei, a cada dia que passava, meu marido parecia mais estranho. Vivia de cara fechada, reclamando de tudo. Até o nosso filho, ele andava tratando mal. Sabe quando a pessoa está sem paciência? O menino se aproximava, perguntava alguma coisa, e ele já reagia daquele jeito estúpido, sabe? Mandava o moleque brincar no quarto e, coitadinho, fazia aquela cara de choro assim e se afastava. Olha, até em mim ele dava patada se eu resolvesse falar alguma coisa. Eu, sinceramente, nunca tinha visto o meu marido tão nervoso daquele modo. Mais do que nervoso, ele parecia, sei lá, preocupado com alguma coisa. Até que um dia, ele veio conversar comigo. E só então eu pude entender o que estava se passando. A gente vai ter que se mudar daqui, Marli. Eu até já andei aí procurando uma outra casa, se mudar daqui. Mas por que isso? A gente mora aqui há tanto tempo. O que houve? Segundo ele, o dono da casa tinha pedido para a gente desocupá-la. Porque o filho dele, do dono proprietário, ia se casar e ia morar justamente ali. Eu não gostei daquela notícia. Claro que não gostei, né? Até porque a gente já morava ali desde que nos casamos. Estava tão acostumado com o lugar, conhecia todo mundo, os vizinhos. Tinha escola do Guilherme também, tinha um comércio, tudo ficava à mão. Lembro que falei. Bom, tudo bem, né? Fazer o quê? Só que eu não quero morar muito longe. Vamos ver se a gente acha uma casa pertinho daqui. O mais perto possível. Ele não falou mais nada. Mas eu deduzi que ele andava esquisito daquele jeito por causa disso. Fiquei muito incomodado e triste, mas não tinha o que fazer. O cara era o dono, né? Aliás, comentei com a Marli, que também ficou chateada. Sério que vocês vão se mudar? Mais do que chateada. Ela também reagiu assim, de um modo estranho. E o fato é que no fim daquele mês, eis que o Carlinhos veio me contar que tinha achado um apartamento. Só que ficava num outro bairro, perto da casa da sua irmã, para resumir. Mesmo eu tendo ficado contrariada, não teve jeito. Sim, fiquei porque eu queria continuar morando ali, pelo menos no bairro. Mas acabamos ficando com esse apartamento, que não ficava nada perto de onde a gente morava. No dia da mudança, ele me fez um pedido que também me deixou tão... Marli, por favor, não passe o endereço lá do conjunto para ninguém, nem para vizinho. Não quero saber de ninguém aparecendo lá de surpresa. Olha, eu estava desconhecendo o meu marido. Naqueles últimos tempos, ele estava muito diferente do habitual. Ele não era desse jeito. Até parecia que estava fugindo de alguém.
De todo modo, nos mudamos e eu tratei de ir me adaptando ao novo lugar, à nova rotina, até porque que outro remédio, né? Por sorte, a gente conseguiu mudar a escola do Guilherme para mais perto do conjunto. E assim, o tempo foi passando e aos poucos as coisas foram voltando ao normal. Até o Carlinhos parece que relaxou um pouco, quer dizer, não voltou a ser totalmente o Carlinhos de antes, mas pelo menos parou de me tratar e tratar todo mundo daquele jeito assim, meio estúpido. Foi mais ou menos nessa época que eu comecei a sentir vontade de ter outro filho. Eu queria tanto uma menina. Só que meu marido não recebeu muito bem a notícia. Quer dizer, na verdade nem era uma notícia ainda. Era uma ideia. Filho? Você tá brincando, né, Marina? Você sabe quanto custa criar um filho? Deus me livre. A gente não tem condição de ter outro filho. Eu tentava argumentar, falava que era o melhor momento, que o Guilherme tinha chegado numa idade boa para a gente ter um outro filho, mas ele não aceitava. Cheguei a perguntar se ele também não sonhava ser pai de uma menina, mas ele falou que pelo menos por aquela época, que pelo menos durante um bom tempo a gente não ia pensar nisso. Olha, eu fiquei tão frustrada com a reação dele, e juro, até pensei em parar de tomar o anticoncepcional e não falar nada para ele. Só que, sei lá, achei que também não seria legal da minha parte, né? E acabei deixando toda aquela ideia de ter uma menininha em segundo plano. Lembro que já fazia um ano e pouco, que estávamos morando ali naquele apartamento, quando minha cunhada me chamou para ir no shopping com ela. Ela queria comprar não sei o quê para a filha dela e me convidou. Naturalmente que eu também levei o Guilherme comigo. O Carlinhos estava trabalhando e eu só mandei uma mensagem para ele avisando que ia sair com a minha cunhada. A gente olhou um pouco de vitrines, ela comprou o que queria lá para a filha dela. Depois resolvemos fazer um lanche ali na praça de alimentação. E foi justamente ali que eu encontrei o Maurício, marido daquela minha vizinha, a Gleice. Ele também estava ali fazendo um lanche, só que estava sozinho. A Gleice não estava com ele. Percebi que ele estava assim meio distraído, mexendo no celular, e nem nos viu ali na mesa do lado. Desde que a gente tinha se mudado para aquele apartamento, eu nunca mais tinha nem visto, nem falado com ninguém ali da vizinhança, nem com a Gleice. Então resolvi ir lá conversar com ele, saber notícias da minha amiga, do bebezinho dos dois. Só que no que me aproximei da mesa dele e perguntei como ele estava, olha, esse homem me olhou de um jeito tão estranho, mas de um jeito tão que eu cheguei até a me assustar. Juro, senti até um calafrio. Quando eu perguntei como é que ele estava, esse homem me respondeu uma coisa que eu, assim, na hora não consegui entender. Como é que eu tô? Pergunta pro desgraçado do teu marido, quer dizer, não sei se você ainda continua casado com aquele canalha. Olha, todo mundo que estava ali perto ouviu ele falando aquilo. Até porque ele não falou. Ele gritou. Eu fiquei de boca aberta porque não entendi nada. Meu Deus, por que ele estava falando comigo daquele jeito? Se referindo a meu marido daquele modo. Eu fiquei pasma. Nossa, Maurício, tá falando assim por quê? O Carlinhos te fez alguma coisa? Ele esboçou assim um sorrisinho. Sabe, aquele sorriso sarcástico, debochado. Pelo jeito você não deve ter ficado sabendo de nada, né? Pelo jeito o vagabundo não te contou. Mas como assim? Contou o quê? Me diga só uma coisa. Vocês continuam casados?
Olha, eu juro que não entendi onde ele queria chegar com aquilo. Fiquei olhando para ele, até meio arrependida de ter me aproximado. E antes que eu falasse mais alguma coisa, ele jogou a bomba. Eu me separei da Gleice. Você sabia disso? Garanto que não, né? A gente não tá mais junto. Quer dizer, toquei ela de casa. E se você quiser saber onde que ela tá morando agora, se quiser ter notícia do filho dela, pergunta pro infeliz do teu marido. Te garanto que ele sabe melhor do que eu onde ela tá. Mas, meu Deus do céu, o que o Carlinhos tem a ver com isso? O que ele tem a ver com isso? Meu Deus do céu. Você é muito ingênua mesmo, viu? Eu descobri que eles tinham um caso. O filho que aquela ordinária estava esperando não era meu. Era do traste do teu marido. Não. Isso é mentira. Isso é mentira. Você está inventando. Ele só balançou a cabeça assim, sabe? Como se estivesse sentindo pena de mim. Olha, eu fiquei tão desorientada. Eu fiquei tão perplexa, tão sem saber o que pensar. E ele foi levantando da cadeira e já foi tomando o rumo da saída. Eu voltei lá para junto da minha cunhada, que nessas alturas estava olhando a cena com o olho arregalado. E ela naturalmente percebeu que eu estava abalada. Perguntou o que tinha acontecido, porque ela viu assim, meio de longe. Mas eu só pedi para a gente ir embora. Fiquei no estado de nervos que não conseguia nem raciocinar direito. Será que aquilo era verdade, meu Deus? Será que aquilo que o Maurício tinha me contado era verdade mesmo? Só podia, porque... A troco de quê que ele inventaria aquilo? Aliás, isso explicava muita coisa. Porque foi bem naquela época em que a Gleice engravidou que o meu marido começou a agir de um modo estranho. Foi assim, uma mudança súbita. Com certeza, ele devia ter ficado daquele jeito por causa da gravidez da Gleice. Quem sabe ele estivesse cobrando alguma coisa dele. Aquele dia, por exemplo. Quando ela foi nos convidar para sermos padrinhos da criança, ele reagiu tão mal. Será que foi por isso que a gente acabou se mudando daquela casa? Se tudo isso fosse verdade, eu não duvidava nada. Só Deus sabe como consegui me controlar até a hora em que ele chegou em casa. Porque ele teria de me explicar aquilo tudo. Assim que ele entrou pela porta, quando veio para o meu lado me dar um beijo, eu, naturalmente, que me retraí e falei assim, num fio de voz: sabe quem foi que eu encontrei hoje no shopping? O Maurício, marido da Gleice. Quer dizer, ex-marido, porque você soube, né? Falei aquilo e o encarei. Seu semblante mudou na mesma hora. Ele ficou pálido. Acho que só de olhar para mim, ele já devia ter percebido que eu já estava sabendo de tudo. Eu estava acabada. Os olhos inchados de tanto chorar. No que ele baixou a cabeça, me deu uma coisa tão ruim. Eu comecei a bater no peito dele e a chorar. Por que você fez isso comigo, Carlinhos? Por quê? Porque você me traiu, você me enganou. O detalhe foi que ele nem tentou negar.
Deve ter percebido que não adiantaria nada dizer que era mentira. Que o Maurício já tinha me colocado a par de tudo. Mesmo assim, demorou um pouco para ele confessar. Tive de insistir muito para que ele contasse tudo de sua própria voz. Até que ele confessou que havia mesmo tido um caso com aquela infeliz e que o filho que ela estava esperando era mesmo dele. Mas que ele esperou a criança nascer para poder fazer um teste de paternidade. Admitiu até mesmo que tinha registrado o menino no seu nome e que, inclusive, pagava pensão. E ainda acrescentou: eu não tenho mais nada com ela, Marli, juro. Desde que ela falou da gravidez que eu me afastei. Eu caí em mim, você entende? Me dei conta da burrada que estava fazendo. Me perdoa. A mulher que eu amo é você. Não me manda embora, não. Foi o pior momento de toda a minha vida. Eu preferia 1000 vezes que ele tivesse negado, que ele tivesse dito que era mentira, que não tinha nada a ver com isso. Mesmo eu sabendo que era verdade. Doeu demais vê-lo diante de mim, com aquela cara de pateta, admitindo que realmente tinha me traído e que havia tido um filho com aquela mentirosa, aquela amiga da onça. Principalmente porque ele não quis ter outro filho comigo quando eu fui conversar com ele. Usou desculpa que a gente não tinha dinheiro para criar outro filho. Como que não tinha? Ele estava bancando outro por fora. Depois de muita briga, a gente acabou se separando. Mas como ele continuou insistindo em voltar, dizendo que estava arrependido e pensando principalmente no meu filho, eu acabei voltando atrás e eu aceitei. Só que antes, eu quis conversar com aquela mulher, mesmo que fosse só por telefone, e só o perdoei. Só o aceitei de volta, porque ela confirmou que eles realmente não tinham mais nada. No fundo, estou mentindo para quem? Nem foi tanto por isso. Sabe, na verdade, o perdoei porque eu tenho até vergonha de admitir isso. Continuo amando esse homem. Se eu aceitei de volta, porque senti demais a sua falta, porque tentei, mas não consegui viver sem ele. Também deixei que ele convivesse com o menino, o filho daquela outra, e que o trouxesse ali em casa, inclusive. Até porque a coitada da criança não tem culpa de nada. E a quem me julga por ter aceitado tudo isso, eu só digo uma coisa: foi por amor que engoli essa história goela abaixo, para não ver a minha família destruída, para não perder aquilo que tenho de mais valioso e de mais sagrado. E na próxima sexta-feira, 15 horas, não perca. Mesmo morrendo de vontade de aceitar, eu falei: Alberto, hoje não vai dar, eu combinei de sair com uma amiga. Tá, mas não tem como desmarcar? Pior que não. Sabe, eu senti que ele ficou mordido. E como não ficaria? E o pior é que eu não parei por aí. Volta e meia ele me ligava, e mesmo com o coração apertado de tanta saudade, morrendo de vontade de vê-lo, beijá-lo, fazer amor com ele, eu dizia não. Inventava um compromisso. Até que um dia, ele chegou a dizer assim, em tom de ironia: Nossa, Sabrina, você anda mais difícil que artista de novela, viu? Será que eu vou ter de marcar hora com antecedência para a gente se ver?
Sempre que eu te chamo para sair, você já tem compromisso? Eu, hein? Quer saber o que eu tô achando disso tudo? Olha, eu tinha caprichado tanto na produção, porque havia combinado de me encontrar com o meu namorado mais tarde. A ideia era irmos ao cinema, depois curtir o resto do dia juntos, namorar. Quer dizer, na verdade, eu e o Alberto não éramos exatamente namorados, mas já fazia um tempinho que a gente andava saindo. E apesar de não termos nada sério, eu era apaixonada por ele. Naquele sábado, como eu já disse, eu caprichei na produção. Fui ao salão, fiz a unha, sabe, cabelo. Depois vesti minha melhor roupa. Escolhi o perfume que eu amava, tudo para impressionar o meu apaixonado. Tínhamos combinado de nos encontrarmos diretamente no shopping, bem ali na entrada, por volta das 4 horas da tarde. Olha, a minha ansiedade era tanta que eu acabei chegando até antes. Fiquei ali esperando, de olho na entrada do shopping, mas os minutos foram passando, o tempo todo aquele entra e sai de gente, só que nada do Alberto chegar. Deu 4 horas, deu 4:10, 4:20, 4:30 e nada. Será que eu tinha confundido o horário? Ou então, sei lá, estava esperando no lugar errado? Era só o que me faltava, né? Pensando nisso, peguei o celular e mandei mensagem. Cadê você, amor? Tô aqui te esperando já faz mais de meia hora. Mandei a mensagem e fiquei de olho no telefone esperando. Só que ele nem viu, não visualizou. Aliás, a última vez que tinha ficado online tinha sido 2:00 da tarde, ou seja, já fazia mais de 2 horas que ele não acessava aplicativo nenhum. Quando o relógio marcou 5:45, liguei para ele e ele não atendeu. Liguei a segunda vez, a terceira, e ele simplesmente não respondeu. Meu Deus, será que tinha esquecido que a gente tinha combinado de se ver? Ou será que tinha acontecido alguma coisa? Só que, puxa vida, né? Se fosse isso, ele podia muito bem ter me avisado. Eu já estava ali plantada, naquele lugar, desde 3:30 da tarde. E agora já eram quase 5. Se bem que não era a primeira vez que ele marcava um encontro comigo e não aparecia. Só que sempre avisava, pelo menos isso, né? Mesmo que fosse em cima da hora. Acredite quem quiser. Mas fiquei feito uma boba até quase 6 horas da tarde, esperando por ele. Fiquei ali, me distraindo, olhando as pessoas entrando e saindo, e quando fui conferir, já eram quase 6 horas. Liguei várias vezes, e ele não atendeu. Como também não visualizou as mensagens que eu tinha mandado. Olha, fiquei tão triste, porque estava tão cheio de planos naquele sábado, cheio de expectativa. Toda a minha produção, o capricho com que eu me arrumei, pensando em ficar bonita para ele, tudo em vão. Peguei o ônibus de volta para casa, naquele desânimo maior do mundo. E nem podia ser diferente, né? E o pior é que, repito, não era a primeira vez que ele me dava o bolo. Embora antes, nas vezes anteriores, me avisava. Pelo menos isso, né? Mandava mensagem, só que dessa vez nem mensagem ele tinha mandado. O fato é que eu sabia que o Alberto, ele não sentia o mesmo que eu sentia por ele. Não sentia por mim aquele afeto, aquela paixão que eu sentia por ele. A gente já tinha, inclusive, conversado sobre isso. Eu já tinha confessado que o amava, e a minha vontade, naturalmente, era de ter alguma coisa séria com ele. Eu queria namorar. Queria, inclusive, que ele colocasse uma aliança de compromisso no meu dedo. Mas desde o começo, ele tinha deixado bem claro: Sabrina, você vai me desculpar, mas
Esse negócio de namorar sério não é comigo não, viu? Sabe, aí fica a pessoa no pé, querendo te controlar o tempo todo. Você sabe que eu curto ficar com você. A gente se entende bem em todos os sentidos, mas se é isso que você está procurando, namoro sério. Ele até bateu na madeira 3 vezes. Eu sabia que ele não era apaixonado por mim. Mas só de saber que ele gostava de ficar comigo, que a gente combinava em tudo, principalmente na cama, isso já me deixava feliz. Não perca, é na próxima sexta-feira, 15 horas, na íntegra, a emocionante história de Sabrina e Alberto em mais uma edição de A Força do Amor.